Oi, hoje eu quero falar para vocês sobre a minha harmonização facial. Todos os procedimentos que eu fiz recentemente, eu quero explicar então basicamente para vocês como funciona. Nessa região aqui de frontal, que tem as ruguinhas de movimentação, eu apliquei toxina botulínica em algumas unidades nesse ponto principal aqui, que é o músculo frontal, travando aqui também a marquinha de brabo, que é a glabela, que a gente chama. Fazer um pouquinho o arqueamento das sobrancelhas, levantando um pouco o olhar, abrindo o olhar. Também eu fiz preenchimento de olheiras nessa região aqui, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo gordurinha aqui dessa junção de olheira com o malar, que é a junção pálpebro-malar que a gente chama, e vai causando essa calha, o afundamento da calha lacrimal, a gente vai ficando com aquela marquinha. E também vai perdendo a gordurinha dessa região, que é o que nos sustenta a nossa face. Sem esse processo aqui de sustentação, vocês podem olhar, ó, aumenta o nosso bigode chinês, aumenta lá embaixo a bochechinha de bulldog, que a gente chama, ou a jawlines, aí diminui o nosso lábio. Ó, o nosso lábio começa a sofrer um processo de inversão, ele vai para o lado de dentro, porque a gente não tem sustentação nessa região. Então, para harmonizar o meu rosto, eu usei preenchedor para fazer essa região aqui de olheira, preenchimento de olheiras, alguns pontinhos de sustentação lateral, aqui na região dos olhos, e aqui malar zigomático, que são os MD codes, que a gente chama, sustentando essa região. A gente dá mais volume nessa bochechinha aqui, diminui esse sulco, esse aprofundamento de sulco, levantando. Então a gente faz o levantamento do terço superior da face, trabalhando essas regiões aqui laterais. Eu fiz também um contorno labial e um pouquinho de volume. O meu lábio ele já é naturalmente volumoso, mas só para dar um upzinho eu trabalhei com 1 ml dentro de volume e meio ml do lado de fora para fazer o contorno, principalmente trabalhando aqui, ó, a elevação do arco do cupido, diminuindo a distância do arco do cupido e da ponta nasal. Esse conjunto aqui, ele já dá um certo ar de rejuvenescimento. Preenchi também um pouquinho do meu bigode chinês aqui, porque ele, mesmo sustentando, como eu não queria uma mudança muito radical, não queria muita bochecha, porque eu sou de estrutura mais arredondada aqui, meu rosto tem essa estrutura um pouco maior, eu não queria fazer um volume muito grande nessa região, então trabalhamos só com sustentação mesmo, só que a quantidade de preenchedor que eu usei aqui em cima, ela não foi tão grande para diminuir significativamente esse sulco aqui, então acabei também preenchendo 1 ml. Outro aspecto que eu fiz para dar uma melhorada foi o preenchimento de têmporas nessa região aqui. Ele é um preenchimento pouco falado, mas quando a gente trabalha o envelhecimento e sabe as quedas, que são as causas do envelhecimento, a gente tem que procurar sustentar essas regiões. Então aqui nessa região de têmporas a gente já faz uma grande sustentação, a gente consegue elevar um pouquinho a cauda das sobrancelhas, fazendo essa abertura de olhar, ó, deixando o olho um pouco mais aberto. Então a gente sustenta aqui com o preenchedor, com a toxina botulínica a gente consegue arquear, já levanta um pouquinho mais as sobrancelhas. E na região aqui do orbicular dos olhos também trabalhei com toxina para diminuir essas pequenas marquinhas que tem durante a movimentação, que são as rugas estáticas, aquelas que as rugas dinâmicas, aquelas que só aparecem com o movimento. Então, em princípio, bem basicamente, foram esses os processos que eu fiz. A gente usou no meu rosto 7 ml para fazer
essa pequena mudança facial. Às vezes, quando a gente fala em quantidade, 7 ml, as pessoas se assustam, achando que é um volume muito grande, mas não é quando trabalhado diretamente no ponto necessário. A gente tem que conhecer o plano anatômico e saber bem direitinho quais são as principais quedas e os locais que a gente deve trabalhar. Então, quantidade não é sinônimo de exagero. A gente precisa ter certeza e conhecimento de cada anatomia e colocar nos pontos então ideais para fazer um rejuvenescimento suave, sem que a pessoa fique com a identidade transformada. Então, a partir dessas quantidades, eu fiz essa transformação no meu rosto. Não foi assim um volume muito grande, mas que já deu bastante diferença. Deu uma rejuvenescida sem mudar muito a perspectiva, sem assustar e identificar, tu fez tal quantidade em tal local. Ficou harmônico o rosto e melhorou algumas imperfeições.